O que é destaque nesta sexta-feira? TRE indefere pedido de impugnação da chapa de Amazonino pedida por Eduardo Braga. As duas candidaturas foram deferidas pelo tribunal. Ministério da Fazenda promete apoiar o Amazonas na luta contra a convalidação e subvenção de incentivos fiscais a outros estados, prejudicando a Zona Franca de Manaus. Aposentadoria milionária. Justiça bloqueia 9 milhões de planos de aposentadoria de Lula, que voltará a ser interrogado por Sérgio Moro. Procurador diz que penas de Moro são brandas para a gravidade dos fatos. Brasileiros vão pagar rombo nas contas do governo. Começa a valer hoje aumento do imposto sobre combustíveis, que deixará a gasolina 41 centavos mais cara. Explosão em loja deixa mortos e dezenas de feridos na China. Após tropeço, o Atlético Mineiro demite o técnico Roger Machado. Meninas do Santos derrotam de novo o Corinthians e conquistam o Campeonato Brasileiro. Em acerto de contas, homem é executado por motoqueiro fantasma na colônia Antônio Aleixo. Outro foi morto no Jardim Petrópolis nesta madrugada. Agora, no Jornal da Manhã. 5:47. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. E a máxima de hoje será de 33 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 92%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 21 de julho, é o 202º dia do ano. Faltam 163 para acabar 2017. Dia de São Lourenço de Brindes. Dia do dançarino de salão. Dia nacional do garimpeiro. E na Roma Antiga acontecia o festival de Neptunália, que celebrava Netuno, senhor dos mares e dos terremotos. O Rio Negro baixou mais 4 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 28 metros e 8 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1902, fundação do Fluminense Futebol Clube, Rio de Janeiro. 1904, terminada a construção da ferrovia Transiberiana, que unia a Rússia ao Oriente com 9.851 quilômetros de extensão. 1944, os americanos deixam a ilha de Guam, no Pacífico, ocupada pelos japoneses desde 1941. 1954, independência do Vietnã, reconhecida pela Conferência de Genebra. Lançamento do primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, em inglês. 1983, é atingida na Antártida a menor temperatura já registrada no mundo até os dias de hoje. De menos 89,2 graus centígrados. 1990, Roger Waters, ex-integrante da banda inglesa Pink Floyd, faz um mega show na Alemanha em comemoração à queda do Muro de Berlim. 1994, artistas e personalidades são proibidos de aparecer em programas eleitorais gratuitos da TV brasileira. 1997, lançamento do primeiro livro da série Harry Potter, Pedra Filosofal, em inglês. 2007, lançamento do último livro da série Harry Potter em inglês. 5:49, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. 6 meses após o massacre de presos que deixou mais 60 mortos no Amazonas, unidades prisionais do estado começaram a receber equipamentos de raio-x nesta semana, segundo anunciou ontem a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Ao todo, a SEAP adquiriu 24 aparelhos destinados a 17 unidades prisionais da capital e do interior. Os equipamentos devem reforçar os procedimentos de revista e fiscalização nos presídios. 5:50 em Manaus. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo como é que está na região onde você se encontra? Muito bem, Paulo, nublado, né? Oferecendo inclusive uma possibilidade de chuva, ventinho fresco, nublado ainda aqui, Paulo Guerra. Nós estamos nesse momento nos dirigindo ao pronto socorro João Lúcio. Passamos agora aqui pertinho da empresa Global, Alameda Cosme Ferreira. Por aqui, Paulo, aquele ventinho fresco, a temperatura bem amena nesse momento. Pois é, a meteorologia através do clima-tempo está dizendo que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%, meu caro Alberto Pellegrini. Pellegrini, tivemos 2 mortes violentas e uma inclusive ainda há pouco, né?
Pois é, Paulo, nós tivemos sim 2 mortes, né? E todas 2, Paulo, com características de acerto de contas, né? A primeira aconteceu lá no bairro Colônia, Antônio Aleixo, era 21 horas e 20 minutos ainda, quando um rapaz de 21 anos foi baleado, ainda foi levado à unidade de saúde do bairro, mas infelizmente veio a falecer. Ele tinha 21 anos de idade e foi morto a tiros à noite de ontem. E agora pela madrugada, Peregrino, no Jardim Petrópolis, o que aconteceu? O homem, até o momento não identificado, foi assassinado no bairro Jardim Petrópolis. Departamento de Perícia Técnica Científica, carro-tumba do Instituto Médico Legal, ainda no local, Paulo. Os primeiros procedimentos de perícia estão sendo terminados agora nesse momento. A equipe do Dr. Jefferson Mendes, de Perícia Técnica e Científica, estão trabalhando no local desse crime que ocorreu no Jardim Petrópolis, agora nessa madrugada. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Peregrino, um verdadeiro congestionamento em trecho da Avenida das Torres, agora de madrugada. Uma loira desfilava completamente nua em cima de uma motocicleta de alta cilindrada. Foi um verdadeiro alvoroço. Ela foi vista pela última vez lá pelas bandas da Zona Leste. Você encontrou com ela, Peregrino? Infelizmente não, Paulo Guerra, mas há quem diga uma motocicleta 600 cilindrada, uma mulher completamente despida, desfilava pelas ruas em alta velocidade, por onde passava causava alvoroço. Tem homem com torcicolo até o presente momento, Paulo Guerra, de tanto olhar para trás, para o lado, dizem que uma loura vistosíssima em cima de uma motocicleta. Pois é, um homem que se encontrava em um carro palio ia entrando no posto de gasolina, tão entusiasmado que ele estava, Peregrino. Muito entusiasmado, Paulo Guerra. Ele olhava para trás e comentava com todo mundo, ligou para a reportagem, ligava para os amigos, ligava para as emissoras, totalmente alvoroçado com essa mulher que pilotava de cabelo solto, uma mulher cor de, né, uma mulher dourada, toda dourada, bonita nessa motocicleta, usava apenas uma bota e em alta velocidade na Avenida das Torres. Queríamos que bem apessoada, não, Peregrino? Ah, sim, Paulo, uma mulher nova, jovem, bonita, de cabelo solto, loira, causando esse verdadeiro alvoroço. E detalhe, vamos repetir, em trajes de Eva. Peregrino, e pronto-socorros da cidade nesta madrugada, como é que foi? Tranquilidade, Paulo, tranquilidade, né? Ninguém, apesar dos batimentos cardíacos de alguns homens por causa dessa loura, aumentaram e muito, mais ninguém deu entrada, assim, por esse motivo no pronto-socorro João Lúcio, que teve uma movimentação até tranquila, Paulo. Já no pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila. Tivemos uma noite e madrugada de movimentação em pronto-socorro tranquila. Peregrino, depois de ungido pelo pastor, você está bem de saúde, não? Tranquilo, Paulo. O joelho que ainda incomoda um pouquinho, rapaz, eu fui tentar jogar uma bola aí, Paulo Guerra, rapaz, o joelho, pensa num joelho inchado, mas com as orações do pastor estamos nos recuperando. Até daqui a pouco, quando você vai voltar contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra. Quem diga também é que o joelho ficou doído, Paulo, de tantas orações que eu fiz em minhas peregrinações nas férias, onde estive rezando em Borba, Parintins, Novo Airão, Manacapuru e Itacoatiara. De tanto dobrar o joelho frente ao milagroso, fiquei com o joelho inchado. Mas a luta continua, Paulo, é contigo. Acredite. 5 horas e 54 minutos. Foi aberta ontem em Iranduba a campanha de prevenção e combate às hepatites virais. J. Rai. Foi aberta ontem em Iranduba a campanha de prevenção e combate às hepatites virais. Um público numeroso compareceu à carreta da saúde posicionada ao lado da UBS Dr. Lourenço Borghi, no centro da cidade, onde estão sendo feitas testagens rápidas, entregas de preservativos e folders e vacinação contra os vários tipos de hepatites. O primeiro a receber a dose preventiva foi o prefeito Francisco Gomes, que participou da cerimônia de abertura da campanha ao lado das secretárias de saúde, professora Rose Eblin, de assistência social Thelma Viana e de outras autoridades. Segundo a coordenadora municipal do setor de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, psicóloga Sandra Elane Rodrigues, a campanha de prevenção e combate às hepatites virais em Iranduba
vai até o dia 29 deste mês, com atividades de educação em saúde nas 21 áreas de abrangência das equipes de estratégia de saúde da família e de agentes comunitários de saúde. Durante esse período, a Secretaria Municipal de Saúde também vai montar 3 postos de testagem e panfletagem nos seguintes locais: Porto de Iranduba, outro em frente à prefeitura e um na feira da cidade. Em tempo. Vai ser inaugurada às 9 horas da manhã de hoje a unidade básica de saúde da comunidade do Ariaú, no quilômetro 37 da rodovia AM070. A obra é uma das muitas que, quando o prefeito Chico Doido assumiu o governo em janeiro deste ano, encontrou inacabadas e abandonadas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5h57 em Manaus. Centro de Convivência do Idoso abre inscrições para cursos gerais. Fabrício Nascimento tem os detalhes. Para quem deseja ingressar no mundo das artes, uma oportunidade nova se abre com as inscrições para os cursos de dança, coral e teatro do Centro Estadual de Convivência do Idoso, CECI. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, dia 24, e terça, 25 de julho, das 8 às 17 horas, no CECI, do bairro de Aparecida, localizado na zona sul da capital. Os alunos novatos, além de participarem das aulas que acontecem 2 vezes por semana, também integram as apresentações culturais, que fazem parte do calendário de eventos promovidos pelo CECI. As inscrições para todos os cursos podem ser feitas por pessoas a partir de 45 anos. Já o curso de teatro oferece também essa oportunidade para jovens a partir de 16 anos, com aulas em horários diferenciados. Pessoas a partir de 18 anos que se interessam pela modalidade dança também podem se inscrever nas aulas que acontecem no horário noturno. Para as inscrições, os interessados devem procurar a coordenação de cultura do CECI, com os seguintes documentos em mãos: 2 cópias de qualquer documento oficial com foto, 2 cópias do CPF, 2 cópias do comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para os menores de 18 anos, a inscrição só será permitida com o acompanhamento de um responsável legal. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento, para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Difusora os companheiros da Rádio Panorama FM. O Zequias Monteiro Gil, que é, além de comunicador, também é o gerente da empresa lá em Itacoatiara, e o comunicador Márcio, que está também aqui, também nos visitando. Eles vieram participar aqui do seminário do sindicato, do Seminário Nacional, que está sendo realizado em Manaus, dos radialistas, com apoio da federação. Daqui a pouco teremos mais detalhes aqui sobre o que está acontecendo neste encontro que começou ontem e que vai culminar inclusive com um passeio lá no Encontro das Águas. O Zequias, que nunca foi ao Encontro das Águas, terá a oportunidade de conhecê-lo amanhã. A convoca aprovados para vestibular e sistema de ingressos seriado. Larissa Balheiro tem os detalhes. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, está convocando os candidatos classificados para realizar a matrícula institucional referente ao vestibular e sistema de ingresso seriado Acesso 2017. Esta é a 5ª chamada. O período de matrícula ocorre no dia 24 e 26 de julho, de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. A matrícula é destinada somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no 2º semestre deste ano. Os candidatos devem imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato, que se encontra disponível no portal da UEA. Devem apresentá-lo em seguida, acompanhado com a documentação exigida na unidade acadêmica na qual o curso está sendo ofertado. Os candidatos convocados para os cursos de enfermagem, medicina e odontologia deverão firmar termo de compromisso com reconhecimento de firma em cartório. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Um momento ímpar na vida de quem tanto precisa.
Indrataíde entrega 1 tonelada de alimentos ao Cirem, órgão filantrópico que cuida de crianças desnutridas. Foi um momento emocionante. As crianças receberam também brinquedos da representante do projeto Decolando nos Estados Unidos. Indrataíde arrecadou os alimentos por ocasião da festa de aniversário de seus pais, Froila e Margarida Taíde, realizado no último sábado no balneário Cirandeira Bela. Indrataíde aproveitou para agradecer a todos que ajudaram nas doações. O Cirem é uma casa que a gente já ajuda há muitos anos, que são das crianças desnutridas e recuperação, e chegar aqui e ver que hoje tem 17 crianças e atendendo 38, e dependendo da ajuda da população para ajudar essas crianças, e a gente conseguindo, graças a todo mundo que compareceu ao aniversário, conseguindo arrecadar 1 tonelada de alimentos, que a gente tem certeza que vai poder ajudar pelo menos por alguns meses aqui as crianças. Isso é o maior presente que a gente podia receber, com certeza. E eu só tenho a agradecer a todos os convidados que foram e que puderam ajudar, e vocês podem ter certeza que a gente está fazendo bem para muitas crianças. E Ivanita Caldeira, que dirige a Casa de Acolhida, também aproveitou para agradecer as doações. Para mim é um apoio muito grande que nos dão de reconhecimento de que esse trabalho existe, de que essas crianças precisam, de que cada um pode colaborar um pouco e tornar isso aqui o suficiente para meses de alimentação das crianças. Então eu me sinto assim muito feliz e gratificada, porque Deus é maravilhoso, Ele providencia as coisas, mesmo que outras pessoas fechem as portas, Ele abre outras para que nós possamos receber o que é necessário. E que venham aqui nos visitar. O Cirem está sempre de portas abertas, as crianças moram aqui conosco e precisam de alimento, carinho, de tudo que puder oferecer a eles. Obrigada. Indrataíde finalizou suas ações aqui no Brasil na manhã de ontem, onde entregou centenas de brinquedos às crianças com necessidades especiais da APAI. Indrataíde viaja hoje para os Estados Unidos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h08 em Manaus. A Associação dos Escritores do Amazonas realizará nesse sábado no auditório do Colégio Marta Falcão, de 9 às 13 horas, a primeira feira e exposição de livros em comemoração ao Dia Nacional do Escritor. A programação do evento conta com uma palestra do escritor e presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas, Gaetano Antonátio. Exposição e venda de livros de autores regionais, sarau, além de um show musical da dupla Ezequiel e Luana. Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino, o Tribunal de Contas do Amazonas reunirá vários órgãos do município, estado e do governo federal, além de colaboradores da área escolar, no seminário PNE, Plano Nacional de Educação, nos dias 26 e 27 próximos. No encontro serão debatidas de forma inédita as metas para o setor. Válido como horas complementares, o seminário será realizado pela Escola de Contas Públicas no auditório da Corte de Contas a partir das 8 horas da manhã. E neste sábado acontecerá a 10ª edição do projeto itinerante Prefeitura Mais Presente, no horário de 8 às 12 horas, na Escola Municipal Francisco Nunes da Silva, localizada na Rua Princesa Daiane, comunidade Bela Vista, no bairro do Puraquequara. Só este ano o número de atendimentos já ultrapassa 34 mil. O projeto é coordenado pela Casa Civil por meio da Ouvidoria Municipal de Proteção ao Consumidor Procon Manaus, com parceria de mais de 20 órgãos municipais, estaduais, além da Manaus Ambiental e Amazonas Energia, que ficam reunidos em um só lugar para dar soluções mais rápidas às demandas dos comunitários. Foi aberto no início da noite de ontem, em espaço de eventos do Líder Hotel, o 5º Seminário Nacional de Radialistas, promovido pelo Sindicato dos Radialistas de Manaus, presidido por Abelardo de Almeida Passos e a Federação Nacional dos Radialistas, com apoio da União Geral dos Trabalhadores. O seminário que termina hoje está tratando da valorização profissional e a atualização de funções exercidas pelos profissionais da área no rádio e na televisão. Garantir os direitos de meninas e meninos em migração, mesmo que estejam desacompanhadas dos pais ou representantes legais, é a recomendação do Ministério Público Federal à Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. O documento do Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Ministério Público Federal no Amazonas e a Defensoria Pública da União, encaminharam recomendação que a Polícia Federal no Amazonas tenha cuidados especiais dos procedimentos de identificação, atenção e proteção a crianças e adolescentes migrantes. A hora em Manaus. 6h10.
Segundo dados da Companhia de Infraestrutura de Mercado Financeiro, o Amazonas foi o segundo estado que mais financiou veículos na região norte do país. O mercado somou cerca de 23 mil unidades de automóveis, números que representam um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados incluem unidades novas e seminovas entre carros leves e pesados, além de motocicletas. Do total financiado, os automóveis leves foram responsáveis por 72% das negociações, com 16.689 unidades vendidas a crédito. Números referentes aos 6 primeiros meses de 2017. O resultado mostrou um avanço de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Números que colocam o Amazonas apenas atrás do estado do Pará. O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, comemorou o 144º aniversário de nascimento de Alberto Santos Dumont, cortando o céu com acrobacias do esquadrão na orla da Ponta Negra na tarde de ontem. A homenagem ao pai da aviação e patrono da Força Aérea Brasileira contou também com a condecoração de 21 militares com medalha Mérito Santos Dumont. Milhares de pessoas foram à Ponta Negra assistir o show aéreo. Terminal de Logística de Carga do Aeroporto Internacional de Manaus registrou no primeiro semestre deste ano o maior aumento bruto na tonelagem de cargas movimentadas em um complexo logístico administrado pela Infraero. De janeiro a junho, o Teca Manauara movimentou nas áreas de importação e exportação 15.449,3 toneladas, 3.688,2 toneladas acima das 11.761,1 toneladas processadas no primeiro semestre de 2016. O crescimento representa um incremento da ordem de 31%. Além de registrar o maior crescimento bruto, o Teca de Manaus foi o mais movimentado dos complexos da Infraero no primeiro semestre de 2017, representando cerca de 26% da participação do total movimentado na rede Teca. O maior crescimento em Manaus foi registrado na importação de cargas, que teve um aumento de 32,4%. O Ministério da Fazenda prometeu apoiar o Amazonas e solicitar ao presidente Michel Temer o veto a 2 artigos inclusos no PLC, o projeto de lei complementar que propõe a convalidação e subvenção de incentivos fiscais do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, concedidos pelos estados fora da Zona Franca de Manaus. O apoio é resultado do encontro entre o governador Davi Almeida e o órgão federal para pedir ajuda quanto à alteração do projeto, com o intuito de preservar a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus. De acordo com o governador, os artigos 8 e 9 do PLC possivelmente serão vetados. Ele explica que da forma como a emenda foi aprovada, põe em risco a segurança jurídica garantida constitucionalmente à Zona Franca de Manaus e ao Amazonas, único estado com garantias constitucionais de conceder incentivos fiscais de ICMS. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, concedeu habeas corpus ao médico Mohamed Mustafa e condicionou ele fiança no valor de 500 salários mínimos. A decisão se estende ainda à advogada Priscila Marcolino, também réu no processo que investiga um esquema criminoso que desviou mais de 100 milhões de reais da área de saúde no Amazonas. O crime foi descoberto durante a Operação Maus Caminhos. De acordo com o Ministério Público Federal, concessão do habeas corpus poderá ser feita após uma série de medidas a serem cumpridas pelos réus, dentre as quais está o pagamento de fiança. Na casa de Priscila Marcolino, no caso de Priscila Marcolino, o valor é de 300 salários mínimos. Ravik de Barros Belo Ribeiro, um dos advogados de defesa de Mohamed Mustafa, disse que vai entrar com recurso contra o valor da fiança. Em recomendação ao governador Davi Almeida, do PSD, e ao titular da Suzano, Vander Alves, o Ministério Público do Estado, baseado na conclusão de um inquérito que investigou o caso, enviou ao Poder Executivo recomendação para que o Estado acabe com a fila de espera por cirurgias no Hospital Francisca Mendes e exige respostas num prazo de 10 dias para as demandas elencadas. O Ministério Público critica a falta de leitos e o contrato com a empresa terceirizada, que limita a 12 o número de cirurgias pediátricas. Segundo o Ministério Público, há um problema sistemático de atendimento no Francisca Mendes, onde o direito à saúde é violado a cada minuto. O órgão sustenta que 142 crianças cardiopatas aguardam por cirurgia e outros 130 pacientes precisam passar por cateterismo. Há 500 servidores terceirizados, o
que o Ministério Público também critica. O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou o pedido de impugnação contra a coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas de Amazônio Mendes do PDT e Bosco Saraiva do PSDB, que seguem na disputa eleitoral. Segundo o relator do processo, João Simões, o pedido feito pela coligação União pelo Amazonas de Eduardo Braga do PMDB não possuía legitimidade. A coligação de Braga alegou que as atas das convenções do PDT, PSD, PRB e PSC, siglas que apoiam o amazonino, apresentavam irregularidades. A coligação União pelo Amazonas, formada por Eduardo Braga do PMDB e Marcelo Ramos do PR, teve o registro aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral. O julgamento sobre o registro de candidatura do deputado estadual Abdala Frasch do Podemos ao cargo de vice-governador foi suspenso no Tribunal Regional Eleitoral ontem à tarde. Abdala disputa a eleição na chapa encabeçada por Rebeca Garcia do PP na coligação Coragem para Renovar. A suspensão ocorreu após pedido de vistas do juiz Felipe Turi. Com o pedido, o julgamento deve voltar à pauta até a próxima terça-feira, tempo que Turi pediu para analisar o processo. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite, madrugada considerada tranquila no que diz respeito a ocorrências em pronto-socorro da cidade. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, o pronto-socorro 28 de agosto teve uma movimentação considerada muito tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um homem deu entrada vítima de agressão física e uma outra pessoa também deu entrada vítima de agressão física do sexo feminino. Assim foi o tranquilo plantão no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, movimentação também considerada tranquila, Paulo Guerra. Entretanto, o pessoal da Zona Leste aí, o negócio não é fácil não, meu irmão. Deu entrada uma pessoa vítima de agressão física e foi de pauladas pelo corpo. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, próximo ao campo do Malária. O homem pegou várias pauladas pelo corpo. Não se sabe ainda o motivo pelo qual ele apanhou. Pode ter sido aí um negócio de triângulo amoroso, pode ter sido também um acerto de contas. O fato é que esse homem levou uma verdadeira pisa lá na área do bairro Zumbi dos Palmares. Outro que apanhou e apanhou muito, também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, foi um ladrão de celular, estava roubando celular, a população pegou, deu-lhe uma pisa, a polícia chegou rapidamente e o levou à unidade de saúde. Pronto-socorro Platão Araújo, esse localizado na Avenida Grande Circular. Movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Segundo as primeiras informações, um homem recebeu uma violenta paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que se tratava de uma briga de vizinhos no bairro Jorge Teixeira. Os dois começaram a discutir por causa de bola na rua. O pessoal brincando de bola, o outro foi lá, a bola caiu para o quintal do outro, daí ele foi reclamar e acabou pegando uma pisa dos peladeiros. Isso no bairro Grande Vitória também vive acontecendo. Lá na rua Leopoldina tem um também que tá para levar uma pisa por causa desse negócio de furar a bola dos outros. Foi as informações que me chegaram ali da área do bairro Grande Vitória. Ainda de pronto-socorro Platão Araújo, um homem começou uma discussão dentro da lotação, dentro de um amarelinho. As informações dão conta de que ele entrou na lotação e a mulher dele já estava como passageira dentro. E ele entrou na lotação, mas dela, e ela não viu, e ela ia conversando alegremente com o motorista, conversa pra lá, conversa pra cá, ele não gostou e acabou agredindo a mulher dentro do próprio ônibus. E aí, ao resto dos passageiros, chegou aquele pessoal do Deixa Disso e ele acabou também apanhando dentro da lotação que fazia a rota Jorge Teixeira, João Paulo, por volta de 17h30. Era a tarde de ontem. Confusão na noite de ontem na Avenida Itaúba. Duas mulheres disputavam o amor do mesmo homem. Elas foram pra briga.
Estava na hora daquela zumba. Tem um negócio de uma zumba lá na bola do produtor, Paulo Guerra, que à noite se reúne aí dezenas e dezenas, chegando até uma centena de pessoas, a grande maioria mulheres, que dançam zumba para pegar forma no corpo, para ficar melhor, de saúde e tal. E ontem elas estavam lá na zumba e uma encontrou com a outra, rapaz, não sei se tinha negócio de homem no meio, as duas se pegaram e o couro comeu. Uma agarrou no cabelo da outra, eram 4 pessoas para separar a briga e não conseguiram. Agora aquelas roupas que elas dançam zumba, uma delas estava com uma camisa verde limão, a calça rosada, o sapato preto, a outra também toda colorida. As meninas vão fazer zumba, parece que vão pro carnaval, tudo colorido, com aquelas roupas para fazer ginástica de R$7,99 que vende em qualquer feira, principalmente ali na feira do Mutirão. Elas ficam bonita beça com aquelas roupas, outras de onça também, aquela roupa de onça para fazer ginástica, para fazer zumba na zona leste da cidade. É a visão do inferno naquele momento, por volta das 18 horas. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança como um todo, muita prisão, a polícia agindo durante toda a noite e madrugada, a cúpula maior da Polícia Militar também nas ruas, uma das melhores comandos de cúpula de polícia. Nós temos nesse momento muitas prisões acontecendo. A Polícia Militar, através da 7ª SICOM, detiveram dupla por porte ilegal de arma de fogo. A apresentação aconteceu no primeiro DIP. Ainda durante a noite e madrugada, a Polícia Militar, através dos policiais da 18ª SICOM, detiveram dupla por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículos. Tudo aconteceu na zona norte da cidade e a apresentação aconteceu também lá na área da zona da mais populosa de Manaus, a zona norte. A Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, Coronel Walter Cruz, comandante e subcomandante respectivamente, comandando aí as ações da Polícia Militar. Policiais da 18ª SICOM detiveram o infrator por roubo na zona norte. A apresentação dos dois aconteceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. A Polícia Militar mais uma vez em ação. Policiais militares, através da 11ª SICOM, ali no bairro do Coroado, detiveram o infrator por roubo na zona leste da cidade. A apresentação aconteceu no 12º DIP. Alexandro Nogueira Santana, 40 anos, foi detido na Alameda Cosme Ferreira, no bairro do Coroado, após ter adentrado o coletivo da linha 600, cometer assalto. A polícia foi acionada e conseguiu prender o bandido. Polícia Militar com a Operação Catraca, o secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, fazendo aí excelente trabalho. Droga, ladrão sendo apreendido, uma movimentação intensa da Secretaria de Segurança durante toda a noite e madrugada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Foram 40 dias e 40 noites que um homem estava internado no pronto-socorro particular. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Há 40 dias atrás, esse homem sofreu um grave acidente de trânsito. Ele pilotava sua moto quando a máquina colidiu com o carro. Desde então, ele estava internado. 40 dias e 40 noites no pronto-socorro e infelizmente por volta de 21 horas e 45 minutos era noite de ontem quando esse homem perdeu a batalha para a morte. Ele, depois de muito lutar, infelizmente acabou morrendo.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a bruxa está solta, a morte, a violência vem virando rotina, infelizmente, na bela cidade de Manacapuru. Ontem à noite um homem foi assassinado a tiros no momento em que conversava em frente à casa onde morava, lá na cidade de Manacapuru. E agora há pouco, o homem conhecido como André, o dono do lanche do André, ali próximo ao colégio Nossa Senhora de Nazaré, ele chegava para abrir seu estabelecimento comercial quando foi baleado. Ele levou 2 tiros e o estado dele é grave. Foi aí na cidade de Manacapuru. É um homem muito conhecido, quase ninguém sabe ainda desse crime que ocorreu agora há pouco aí no lanche do André. O André, o dono do lanche, foi baleado por bandidos agora há pouco aí na cidade de Manacapuru. O lanche do André fica bem em frente ao colégio Nossa Senhora de Nazaré. Manacapuru, terra da cianda, terra de gente boa, está precisando aí de um choque no policiamento para espantar a bandidagem que vem agindo forte na belíssima cidade de Manacapuru. Tiros, morte no bairro Colônia Antônio Aleixo, e tudo aconteceu assim, noite de ontem, por volta de 21 horas. Tudo parecia tranquilo, no tranquilo bairro lá da Colônia Antônio Aleixo. A movimentação era das mais tranquilas, tudo tranquilo, a maioria das pessoas assistiam a novela. Aliás, na novela, coitado do Eugênio. O Eugênio foi se meter com a Irene como amante e ela está destruindo a vida dele. Amante, dinheiro e carro velho não é todo mundo que sabe ter. E o Eugênio está às voltas com a sua amante na novela. Quando o Eugênio na novela chorava, um homem era assassinado. Um homem foi assassinado na rua Guilherme Alexandre, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Foram 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que rapidamente foi levado à unidade de saúde Chapô Prevô. Lá ele foi muito bem atendido. Aliás, o Chapô Prevô, todo mundo que vai lá é bem atendido. E ao chegar lá, havia pouco o que fazer. O homem já chegou mais para lá do que para cá. E não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele conheceu a morte a bala, ele conheceu a morte na base do tiro, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Também no bairro Jardim Petrópolis, outra morte aconteceu, e foi na madrugada de hoje. Um homem até o momento não identificado foi executado a tiros. Ele levou 1, 2, 3 balaços pelo corpo e também não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal agora há pouco fez a remoção do corpo. Departamento de Perícia Técnica e Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, também esteve no local. Aliás, o nosso Departamento de Perícia Técnica e Científica, um dos melhores do Brasil. A prova foi na época daquela rebelião onde teve necrópsia para fazer, era gente decapitado, e o nosso Departamento de Perícia Técnica e Científica deu um verdadeiro show naquela ocasião. E hoje o Departamento de Perícia Técnica e Científica já efetuou seu trabalho lá no conjunto Jardim Petrópolis, onde houve mais um homicídio. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. O Guilherme e o George, na permanência do IML, tiveram muito o que fazer no último plantão. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1670. Primeiro sorteio, dezenas 16, 20,
23, 32, 35 e 38. No segundo sorteio, 06, 09, 13, 21 34 e 36. Os prêmios das duas faixas acumularam. A Time Mania no concurso 1059, Time do Coração Vitória, dezenas sorteadas: 06, 14, 16, 25, 36 44 e 62. Não houve acertador com 7 números. Com 6, uma aposta: R$62.211,41 é o prêmio. 5 números, 113 apostas, R$786,49. E finalmente a quina, concurso 4.434, que não teve acertador. Com 5 números, dezenas sorteadas: 12, 20, 26, 77 e 79. A quadra saiu para 45 apostas, cada uma recebe R$8.845,16. O terno teve 5.270 ganhadores com premiação individual de R$103,57. E o Duque, Eduardo? O Duque teve 133.910 ganhadores e o prêmio R$2,45. Tem muita gente ruim de número. 6h37 em Manaus. Esportes. O Atlético Mineiro comunicou no início da tarde de ontem a demissão do técnico Roger Machado. A sequência de resultados ruins dentro de casa é justo no Independência, casa que o Galo era imbatível em outras épocas, um dos fatores fundamentais para a demissão do treinador, além do futebol fraco apresentado com o elenco que tem à disposição. A equipe do Santos é campeã brasileira de futebol feminino. Na noite desta quinta-feira, o time da Vila Belmiro fez 1-0 no rival Corinthians em duelo na Arena Barueri com gol da argentina Sol Raimes. Como já havia vencido na ida, as meninas do Alvinegro Praiano se sagraram campeãs, garantindo também vaga na próxima Libertadores da América. O Santos entrou no gramado com a vantagem de ter feito 2-0 na partida de ida na Vila Belmiro. 3 jogos fecharam mais uma rodada do Brasileirão. O Fluminense empatou com o Cruzeiro em 1-1. O Atlético do Paraná e Botafogo ficaram no 0-0 e o Sport goleou o Atlético de Goiás 4-0. Jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. 19h15 vão jogar América Mineiro e Figueirense. Às 20h30 jogam Santa Cruz e Boa Esporte Clube e Luverdense e Paraná. Jogo das 21 horas. Botafogo da Paraíba e Fortaleza e Ceará e Goiás. Últimas notícias. Uma bolsa usada pelo astronauta norte-americano Neil Armstrong para trazer as primeiras amostras de pó da Lua de volta à Terra foi vendida para um comprador anônimo por $1,8 milhão em um leilão em Nova York nesta quinta-feira, marcando o 48º aniversário da primeira visita à Lua. Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, foi encontrado morto nesta quinta-feira em sua casa perto de Los Angeles, na Califórnia, informou a agência Associated Press. Segundo o porta-voz da polícia local, a morte é investigada como suicídio. Uma batalha na justiça da Espanha provocou nesta quinta-feira a exumação do corpo do pintor Salvador Dalí, quase 3 décadas depois da morte do artista. Maria Pilar Abel, de 61 anos, garante que é uma obra de Salvador Dalí. A vida inteira a espanhola ouviu a mãe dizer que ela é filha do grande nome do surrealismo. Muita gente acha que a Maria é Dalí, esculpida em Carrara. Ela mesma fala que só falta o bigode. Em 2007, Maria chegou a retirar a amostra de DNA da pele e do cabelo que estavam na máscara mortuária de Salvador Dalí. O resultado do teste foi inconclusivo. O artista morreu em 1989 e foi enterrado num prédio em Figueres, na Catalunha. Dalí desenhou a própria sepultura embaixo de uma pedra que pesa 1,5 toneladas. A comissão do Centro de Detenção de Lovelock, no estado de Nevada, decidiu nesta quinta-feira conceder a liberdade condicional para o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson. A ex-estrela esportiva poderá sair já em outubro. Simpson, que está preso desde 2008 por assalto à mão armada e sequestro em uma tentativa de roubar artigos esportivos que ele alegava serem de sua propriedade em uma loja de Las Vegas. Ele foi condenado a uma pena de 33 anos por 12 acusações de crimes cometidos. A decisão da comissão foi unânime. Um abalo telúrico, também conhecido como terremoto de magnitude 6,7 graus, atingiu a costa sul da Turquia e ilhas da Grécia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Pelo menos 2 pessoas morreram e diversas ficaram feridas, segundo a agência grega ANA. O diplomata venezuelano Isaías Medina, conselheiro na missão do seu país na ONU, anunciou que deixará seu cargo por discordar das ações do governo de Nicolás Maduro.
acusando o presidente de violar os direitos humanos. Medina disse que a Venezuela deveria ser um país onde a vida, as garantias processuais e o devido processo penal fossem respeitados. A informação é da agência F. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos anunciou um endurecimento da segurança em voos procedentes de 105 países, ainda que por enquanto os passageiros possam continuar usando aparelhos eletrônicos em suas bagagens de mão. A informação é da agência F. Entre as nações afetadas estão o Brasil, Espanha, México, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru, disse o porta-voz do departamento David Lapan. Uma explosão em uma loja na cidade de Hangzhou, no leste da China, deixou pelo menos 2 mortos e 55 feridos nesta sexta-feira, segundo informações da agência oficial de notícias Xinhua. O acidente ocorreu por razões ainda desconhecidas, próximo ao comércio do Lago do Oeste de Hangzhou, capital da província de Zhejiang, onde foi realizada a cúpula de líderes do G20 em 2016. 12 dos feridos estão em estado grave. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, disse ontem em Washington que propôs ao Departamento de Justiça norte-americano expandir o programa de treinamento de agentes e delegados da Polícia Federal com oficiais norte-americanos. Segundo o ministro, a proposta seria aumentar o intercâmbio que já existe. O que eu propus e que foi muito bem aceito é que, em vez de mandarmos 2 ou 3 brasileiros aqui, eles poderiam mandar no Brasil seus instrumentos para que lá treinem 20, 30 ou 40 brasileiros. A medida provisória que o governo pretende encaminhar ao Congresso Nacional para regulamentar questões da reforma trabalhista deve abordar também a contribuição sindical. A ideia é aproveitar que a nova legislação trabalhista sancionada este mês pelo presidente Michel Temer fortaleça os acordos coletivos. Segundo o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, as assembleias deverão decidir qual será a contribuição dos trabalhadores. A ideia é que, como a legislação fortalece o negociado sobre o legislado e também tem as campanhas salariais dos sindicatos, seria importante regulamentar uma contribuição de negociação coletiva, disse ele. Nesta quinta-feira, Temer recebeu no Palácio do Planalto representantes das centrais sindicais para discutir pontos da reforma que serão regulamentados pela medida provisória. 6h46. O rombo nas contas do governo será dividido com os contribuintes. O aumento do imposto confirmado pela equipe econômica de Temer pode deixar a gasolina 41% mais cara nos próximos dias. A repercussão ficou dividida. Empresários criticaram o aumento do tributo sobre os combustíveis, mas os economistas dizem que elevar impostos é uma decisão acertada. Para a oposição, a alta penaliza os mais pobres e os aliados de Temer dizem que é necessária. Hoje o governo dá mais detalhes sobre o aumento da tributação sobre os combustíveis. Enquanto o país se adapta ao aumento de impostos, Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estão em Mendoza, lá na Argentina, para o encontro do Mercosul. O Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um novo bloqueio de bens nesta quinta-feira. A Brasil Prévio do Banco do Brasil comunicou ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, que foram confiscados 9 milhões de reais de 2 planos de aposentadoria do petista. Segundo a Brasil Prévio, foram bloqueados 7,2 milhões de um plano de previdência empresarial da Livos Palestras, Eventos e Publicações Limitada, empresa que organiza e recebe pelas palestras de Lula. O plano, que teve um único aporte em julho de 2014, é aberto à adesão de seus empregados. O restante do valor, 1,8 milhão de reais, é referente a um plano de previdência particular em nome do ex-presidente. Esses bloqueios não significam que o dinheiro irá imediatamente para uma conta judicial, mas apenas que não poderão ser sacados pelo ex-presidente até a sentença transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. O juiz Sérgio Moro marcou para 13 de setembro o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo da Operação Lava Jato, que analisa suspeitas em relação a um terreno e um apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Este processo tramita na Justiça Federal em Curitiba. Entretanto, o juiz recomendou que a oitiva ocorra via videoconferência com a Justiça Federal de São Paulo. A defesa do ex-presidente precisa se manifestar em 5 dias. O Procurador-Geral da República, Daltan Delagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, afirmou nesta quinta-feira em Fortaleza que as penas aplicadas pelo juiz Sérgio Moro são brandas e que vai recorrer da condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 9 anos e meio de prisão. O Ministério Público Federal pede a adequação da sentença que condenou o ex-presidente Lula e outras pessoas que foram condenadas com ele. Os pontos que nós recorreremos estão em análise, estão em estudo, mas entre eles seguramente estará a ampliação das penas. O que nós vimos em vários casos é que o tribunal tem sistematicamente ampliado as penas aplicadas pelo juiz Sérgio Moro. As penas do juiz Sérgio Moro
têm sido brandas para a gravidade dos fatos que estão sob consideração. Na maioria dos casos, os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul aumentaram ou mantiveram as penas estabelecidas por Sérgio Moro em Curitiba. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O que diz o Globo do Rio de Janeiro? Governo aumenta imposto sobre combustíveis e corta 5,9 bilhões do orçamento. Folha de São Paulo. Em ato em São Paulo, Lula diz que é mais honesto do que procuradores e Moro. O Estado de São Paulo. Planalto deve exonerar ministros para votar denúncia e quer base fidelizada. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Morre Marco Aurélio Garcia, um dos mentores da política externa do PT. Valor econômico. Dólar zero alta após delação de JBS vai a 3,12. Estado de Minas. Sobe para 7 o número de mortos em acidente de ônibus em Teófilo Otoni. No Recife, o Jornal do Comércio. O governo nunca fez tantas coisas como nos últimos 40 ou 50 dias, diz Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça afasta prefeitos, secretários e bloqueia bens no interior do Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Distribuição do lucro do FGTS deve ocorrer a partir de 15 de agosto. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Queda na inadimplência estimula o varejo. Agora. Assaltante é morto em confronto com a PM. A crítica. Imposto em dobro sobre a gasolina. Em tempo. Força-tarefa combaterá fraudes e crimes fiscais. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Larissa Balheiro, Fabrício Nascimento e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e a supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.